Qualquer filho de Deus chamado, qualquer ministro que é ordenado de Deus, tem direito a uma campanha de cura se ele quiser. Vá em frente, irmão. Eu não culpo você. William Branham. Um relato sobre a vida ministerial do Reverendo Moura. Missionário que segue pelo... O Reverendo Francisco Rocha de Moura nasceu numa cidade do estado do Piauí, chamada Picos. Seu pai era José da Rocha Soares e sua mãe Luzia Maria do Espírito Santo. Seu pai faleceu com cerca de 55 anos. Quando o Reverendo Moura tinha 22 anos, sua família era extremamente católica. E o Reverendo Moura resolveu viajar para São Paulo em busca de melhor condição de vida. Experiências ministerial. Foi então que o Reverendo Moura se encantou com os ensinamentos da Igreja Evangélica Congregação Cristã no Brasil. Ele tornou-se membro e mais tarde cooperador por 9 anos desta denominação. De lá foi para Brasília, onde encontrou a maioria de seus parentes que já estavam lá. Ele pregou sua nova convicção aos seus familiares, que a princípio recusaram, mas depois creram, e até hoje a maioria dos seus irmãos são membros desta denominação. O Reverendo Moura, porém, aprofundando-se nos estudos das Escrituras, descobriu um movimento mais animado, que pregava a cura divina e tinha as manifestações do Espírito. O Reverendo Moura seguiu este movimento, a Igreja Brasil para Cristo. Os crentes estão alegres, Jesus não tarda a vir. O Reverendo Moura também se associou mais tarde com a Igreja Quadrangular, na qual passou 9 anos de sua vida. Missões. Um dia, o Reverendo Moura conheceu um missionário canadense por nome Benny L. de Merchant. Com um movimento unicista, batizavam em nome de Jesus de acordo com Atos 2:38. Pregavam santificação no viver e criam na cura divina e nas manifestações do Espírito Santo. O missionário Benny L. de Merchant, também conhecido como Irmão Benjamin, o convidou para suas missões no Amazonas. A dupla viajava em um avião de pouso hídrico da Igreja Pentecostal Unida, por vilas e cidades tais como Manaus, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Ilha do Marrecão e Tefé. Foi nesta época que o Reverendo Moura, numa cidade vestido de vestes eclesiásticas, e todos pensavam que ele era um padre, e por isso o receberam. Ele usava algumas palavras em latim em seus sermões. Os que o viam pregar pensavam que era um padre. Suas palavras no meio do povo católico eram assim: quem gosta de Maria? Eu gritava o povo. E o filho dela, o que vocês acham dele? Quem gosta da mãe, gosta do filho. Ele foi conquistando a confiança do povo e terminou por entregar ao missionário os quais os batizou. Em 1974, mais de 40 membros. Em Eirunepé, no Alto Amazonas, um grupo de padres alemães resistiram porque o Reverendo Moura batizava em nome de Jesus e combatia a Trindade. O prefeito veio apoiar o Reverendo Moura, com ele 5 policiais. Quando uma mulher negra, grande e forte, foi possuída, veio rolando pelo chão, derrubando todos que tivessem à sua frente. O reverendo gritou: demônio, sai desta mulher e entra nestes padres. Os padres correram e não voltaram mais, e a mulher foi liberta pela oração. Em Manaus, na Praça 14, ele tomou nos braços uma criança morta entregue a ele pela mãe em desespero. Ele abraçou a criança e orou. Enquanto orava, sentiu um solavanco e olhou. Viu a criança, estava viva, e ele a entregou à mãe. Em Ananindeua,
na rua Parabô, passagem da Felicidade, número 45, esta mulher surda e muda voltou a falar, voltou a ouvir normalmente e seguiu como membro de sua igreja por muitos anos. Seu nome era Ana Cabral do Vale. Tempos depois, ela mudou-se para Igarapé-Açu. O prefeito daquela cidade, conhecendo que ela antes era muda, admirou-se de vê-la falando e perguntou o que tinha acontecido. Ela disse que foi curada pela oração do missionário Moura. O prefeito então mandou um convite ao reverendo Moura para que ele fizesse uma campanha em sua cidade. Dentro do convite, ele mandou uma oferta de 20.000 cruzeiros. O reverendo Moura chegava em uma cidade que ainda não tinha o evangelho. Ele alugava um salão, fazia uma propaganda volante, e à noite o salão ficava lotado. Ele orava e as curas aconteciam. Pessoas eram libertas e muitas se convertiam e eram batizadas por ele em nome de Jesus. Nos anos 80, o reverendo Moura foi morar em Tailândia, no Pará. Foi naquela cidade que perdeu sua filha de 8 meses, Margarete, vítima de malária. Em Tailândia, o reverendo Moura iniciou campanhas para a Igreja Pentecostal Unida no Brasil. Construiu uma congregação naquela cidade. E em 1983, recebeu o apoio e visita dos missionários americanos William Markham e Benny L. Demarchand. Na época, o reverendo Moura havia unido-se ministerialmente a um irmão que cria na Unicidade, por nome Pastana. Mais tarde, o reverendo Moura mudou-se para Parauapebas, ao sul do estado. Lá, o reverendo conseguiu permissão para fazer campanhas em uma casa usada para eventos festivos, por nome Clube do Morro. Campanhas de cura e libertação eram realizadas naquele lugar. Pessoas possessas recebiam libertações. Enfermos eram curados e a unicidade e o batismo em nome de Jesus eram divulgados. O encontro com a mensagem. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Até que uma noite, o reverendo Moura conheceu um homem por nome Cláudio. O irmão Cláudio ouviu que o reverendo Moura cria na unicidade e pregava o batismo em nome de Jesus e o convidou para ir em sua casa. Naquela noite, na casa do irmão Cláudio, a família Moura ouvia falar pela primeira vez no nome William Branham. O irmão Cláudio mostrou ao reverendo Moura os acontecimentos sobrenaturais que aconteceram na vida do reverendo Branham e mostrou a promessa do profeta Elias em Malaquias 4:5. O reverendo Moura creu e voltou dias depois àquela casa para assistir uma reunião e conhecer o pastor Benedito Filomeno, que vinha a Parauapebas de mês em mês para realizar os cultos de Santa Ceia. Algum tempo depois, o irmão Cláudio teve que mudar-se para a Tailândia. O pastor Benedito passou a realizar as reuniões na casa do reverendo Moura. Mais tarde, o pastor Benedito conseguiu um terreno e edificou um templo para a realização dos cultos. E o reverendo Moura trocou sua casa na cidade por um terreno de 500 metros por 1.000 metros a 70 quilômetros da cidade. A região era de mata fechada. O pastor Moura e seus filhos tiveram que realizar trabalhos tais como brocar, derrubar, plantar, colher e etc. Nesta época, o reverendo Moura não exercia suas atividades ministeriais, apenas pregava a mensagem para alguns vizinhos e amigos que o procuravam. Em 1994, o reverendo Moura vendeu seu terreno e viajou com a família para Brasília, no Distrito Federal, com a intenção de morar naquela cidade e esquecer o estado do Pará para sempre. A maior parte da família do reverendo Moura vivia em Brasília, irmãos, sobrinhos e outros. Em Brasília, o reverendo Moura e a família foram morar na casa de um irmão que se tornara viúvo há pouco tempo.
Um dia, andando pela cidade, no carro de uma sobrinha, no plano norte Ceilândia, passou na frente de uma igreja onde estava escrito Tabernáculo da Fé. Ele parou e falou com o pastor local, que ele apoiou, e ele passou a congregar naquele local. O pastor local descobriu que o reverendo Moura tinha dom de evangelismo e o apoiou nas evangelizações. Durante o dia, o reverendo Moura vendia frutas com seu filho em uma Kombi modelo 1973, que por estar muito velha, conseguiu comprá-la por R$500. Mas em 1996, o reverendo Moura disse para sua esposa que não conseguia esquecer o estado do Pará e sentiu que Deus tinha um chamado para ele e que ele não suportava mais e que tinha de voltar. Foi nesta época que o reverendo Moura havia sonhado que haviam umas paredes que impediam alguns pastores da mensagem. E no sonho, alguém dava a ele um braço de ferro. Ele chegava com um braço de ferro que haviam colocado nele e dava socos e as paredes caíam no chão e as pessoas podiam passar livremente. O pastor local da igreja em Brasília pediu aos irmãos e eles ajudaram com dinheiro para a viagem do reverendo Moura e família. Mas o reverendo Moura não quis vender sua Kombi 73 e disse que viria no velho veículo. Havia na igreja irmãos que eram mecânicos, lanterneiros, eletricistas. Eles ajudaram o reverendo Moura fazendo alguns reparos no velho veículo gratuitamente. E o reverendo Moura e família viajaram para o Pará. 5 dias foi o tempo que gastaram. A velocidade máxima do velho veículo era 70 km por hora. Dormiam em postos de gasolina e faziam sua própria comida ao longo da viagem. Chegaram ao Pará e foram apoiados pelo pastor da igreja local. Também um velho amigo de longas datas do reverendo Moura, por nome Francisco Roseno, que o levou para morar em sua casa, na rua Beira Rio, próximo ao rio Maguari, do distrito industrial em Ananindeua. Início da obra em Bragança. Jesus, a vida é um mistério. Um dia, o pastor local da igreja de Belém anunciou ao reverendo Moura que havia a necessidade de um obreiro em Bragança. O reverendo Moura veio para esta cidade e no dia 1º de janeiro de 1997, chegou em Bragança. Quando ele abriu a porta do veículo que o trouxera e colocou o pé direito no chão, diz ele ter dito esta frase: Satanás, sai de Bragança porque eu já cheguei. Conheceu um homem por nome José Francisco e alugou sua casa para começar os cultos. Já havia cerca de 5 membros da mensagem na cidade que o apoiaram. Um dia, vindo da casa de um deles, era por volta das 5 horas da tarde. O céu estava limpo e o reverendo Moura vinha dirigindo uma Brasília amarela que havia adquirido do resultado de uma troca que fizera da sua Kombi 73. Quando o reverendo Moura chegou nas proximidades da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na rua Lauro Sodré, ele viu algo estranho no céu. Havia uns rostos no céu que olhavam para ele. Eram milhares de rostos de homens, jovens, com barba recém-raspada. Os rostos pareciam fotos 3x4, diz ele. Ele pôs sua cabeça para fora do carro e parou na avenida até que, aos poucos, aquelas imagens foram se desfazendo e desapareceram. Ele orava com o irmão José Francisco de noite e na oração dizia: Senhor, mostra-nos os eleitos desta cidade. Até que um dia ele conheceu um povo de uma certa denominação no bairro da Vila Sinhá. Ele pregou naquela igreja e todos eles creram. Ele alugou um caminhão e batizou todos os membros da igreja em nome do Senhor Jesus e passou a ser o pastor daquele povo. Comprou mais tarde um terreno na Avenida Governador Mendonça Furtado e ali começou, junto com os irmãos, uma congregação. Os irmãos da congregação de Bragança
sempre o apoiaram, e tudo que o reverendo Moura planejou fazer ou fez foi graças primeiro a Deus e depois à grande ajuda dos irmãos membros da igreja de Bragança. O reverendo Moura fazia cultos na feira, nos cemitérios em dia de finados. Seu filho levava a caixa amplificada na garupa de uma bicicleta e ele pregava, e os irmãos da igreja de Bragança sempre estavam lá para apoiá-lo. Teve terríveis debates com líderes religiosos que tentaram impedi-lo, dizendo a ele que Deus é 3 pessoas distintas e que Deus só quer o coração. E ele disse assim para mim: você não crê na Trindade? Eu disse: creio se você me mostrar ela na Bíblia. Ele disse: pois ela está na Bíblia. Depois me mostre que eu saio daqui hoje crendo na Santíssima Trindade. Me mostre. Aí ele pegou a Bíblia e foi lá e vem cá. Está aqui na Bíblia, eu quero ver. Não, mas está aqui, eu digo, mas eu quero ver. Ele folheou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não encontrou. Eu digo: você aprendeu isso no catecismo da sua religião, isso não está na Escritura. As pessoas estão enganadas pelos sistemas religiosos, pregando o que a igreja prega em vez de pregar o que a Bíblia diz. Vai tudo para o inferno sem saber por quê. Porque boa intenção não paga dívida. Aí depois diz que eu tenho a língua comprida demais, que eu falo demais. Falo para o bem do povo, para se arrepender enquanto é tempo. Eu não estou brincando em serviço. Eu entrei nessa cidade aqui para trazer uma mensagem de um profeta de Deus. O reverendo Moura foi contra o relaxo dos modernos crentes de hoje, contra a dança dentro das igrejas, contra os teatros e sorteios dentro das igrejas, e por isso foi taxado de falso. Uma vez 2 homens religiosos vieram a ele e o ameaçaram, dizendo a ele que parasse de batizar neste nome Jesus. O ministério também se expandiu para Capitão Poço e Garrafão do Norte. O reverendo andava com uma bicicleta com caixa amplificada, anunciando a palavra de Deus nas ruas de Capitão Poço, onde apareceram também outros irmãos e irmãs que são de grande ajuda ao reverendo Moura. Ele é odiado por muitos membros denominacionais por causa da palavra que pregava, mas é amado por aqueles que têm sede por justiça. Velhice e enfermidades. Por volta de 2006, o reverendo Moura descobriu que tinha uma enfermidade que lhe causava dificuldades para ler e pregar, conhecida como mal de Parkinson. Essa doença acabou por fazer o reverendo Moura encerrar suas atividades ministeriais. Ele passou então a atuar como ancião conselheiro e seu filho, irmão Rubson, passou a exercer as atividades ministeriais. Os problemas se agravaram com um grande descontrole de pressão arterial. Remédios controlados passaram a fazer parte da vida do reverendo Moura. Por causa do aumento da pressão arterial demasiada, os vasos sanguíneos por detrás de seus olhos causaram um problema de visão. Ele foi nos melhores oftalmologistas de Belém, e eles disseram que o reverendo Moura perderia sua visão, mas disse a ele que havia uma das injeções, talvez, o que não era certeza, poderia impedir que ele perdesse a visão. Mas as injeções eram muito caras, e talvez, disse o médico, será dinheiro jogado fora, ou seja, o médico quis dizer que o reverendo Moura iria gastar uns R$4.000 e mesmo assim iria perder a visão. Um dia ele tentou procurar recursos em Fortaleza, no estado do Ceará. Mas para sua decepção, os médicos daquela cidade disseram a mesma coisa que os médicos paraenses. Foi neste dia que, assentado na mesa do oftalmologista, o médico disse ao reverendo: "Este seu caso aí, meu amigo, só Deus pode dar jeito." Ele olhou para o médico e disse: "Ah, então tem jeito, ele vai dar o jeito." Quando o médico examinou o fundo do globo ocular dos olhos do reverendo Moura, não havia mais nem sinal de problema. O reverendo Moura não conseguia se controlar de alegria diante do médico, e os médicos ficaram sem entender nada. E o pastor Moura está hoje com 84 anos e nunca perdeu a visão. O irmão Rubson, diáconos e obreiros
conseguiram expandir a obra com a ajuda de Deus para Augusto Correia, cidade vizinha. Mas neste grande estado do Pará, há ainda muitos outros irmãos que foram batizados em nome de Jesus pelo reverendo Moura. Sua reputação é mantida por entre muitos que o amam. E nós da Igreja de Bragança estamos neste dia 15 de janeiro de 2017, oferecendo este culto em ação de graças pelos 20 anos do ministério do pastor Moura em Bragança, o qual se completou em 1º de janeiro de 2017. Agradecimentos. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus acima de tudo, e que foi o líder da vida do pastor Moura, e é líder da vida de todos os que confiam nele. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que fazem parte desta obra, aos de Augusto Correia, de Bragança, de Capitão Poço e de Garrafão do Norte, e outros que moram em outras cidades, mas amam ao pastor Moura e congregam conosco pela internet ou pelo sistema telefônico. E alguns sempre vêm tomar a Santa Ceia conosco em Bragança. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado a esta obra. Ministros que foram de grande ajuda na vida do pastor Moura. Ajudaram financeiramente e espiritualmente. Missionário Benien L. de Merchan, presidente nacional da Igreja Pentecostal Unida no Brasil. Pastor Benedito Filomeno, pastor da Mensagem em Parauapebas. Pastor João Pereira, pastor da Mensagem em Brasília, Distrito Federal. E pastor Eliezer Ribeiro, pastor da Mensagem Tabernáculo de Adoração em Belém do Pará. Paz e graça sejam multiplicadas. As tochas estão acesas e o fogo está queimando. Se tocar as buzinas, os muros vão cair. Os anjos estão cantando, ao bom Senhor louvando. Os crentes estão alegres, Jesus não tarda a vir. Irmãos, rendamos graças a Jesus que nos salvou. Cantemos com alegria um hino em seu louvor. Bem alto exaltemos a quem nos redimiu. Dai glória a Jesus Cristo, pois o muro já caiu. As tochas estão acesas e o fogo está queimando. Se tocar as buzinas, os muros vão cair. Os anjos estão cantando, ao bom Senhor louvando. Os crentes estão alegres, Jesus não tarda a vir. Batistas, pentecostes, metodistas e wesleyano, uni as vossas forças com todos os irmãos. Tocai altas buzinas e pregai a salvação. Glória a Deus que já caiu o muro da separação. Batistas, pentecostes, metodistas e wesleyanos, uni as vossas forças com todos os irmãos. Tocai altas buzinas e pregai a salvação. Glória a Deus que já caiu o muro da separação.
nome de Jesus, compreenda o que vou dizer. O Brasil, a nossa pátria amada, está precisando de você, porque há tantas almas perecendo, sem ninguém do Evangelho lhes falar. Vamos, irmãos, sem mais delonga, da salvação para todos proclamar. Vamos combater contra o pecado, contra o crime, o vício e a corrupção. Vamos ganhar pra Jesus Cristo, nossa querida nação, porque o Brasil precisa de você. A paz é o nosso ideal, a guerra pra nós não convém, mas se necessário for lutar, eu lutarei. Até a minha própria vida eu darei, para ter o meu país maior. Eu irei falar do Evangelho até ver o meu Brasil melhor. Meu irmão, em nome de Jesus, compreenda o que vou dizer. O Brasil, a nossa pátria amada, está precisando de você, porque do Amazonas até o Rio Grande, de leste a oeste, também de norte a sul, sobre este torrão brasileiro, debaixo deste imenso céu azul, existe alguém sempre esperando a salvação por Cristo receber. Vamos levar as boas novas do Evangelho de poder, porque o Brasil precisa de você. A paz é o nosso ideal, a guerra pra nós não convém, mas se necessário for lutar, eu lutarei. Até a minha própria vida eu darei, para ter o meu país maior. Eu irei falar do Evangelho até ver o meu Brasil